Na vasta história da Mesopotâmia, um dos primeiros e grandes impérios a surgir foi o Império Assírio, e ele é considerado o maior dos impérios mesopotâmicos devido à sua extensão territorial e também à eficiência das suas estratégias militares. Localizado no norte da Mesopotâmia, os assírios começaram sua jornada como um estado-nação bem modesto no segundo milênio antes de Cristo. E a história do povo assírio começa na cidade de Assur, localizada no coração da Mesopotâmia, no atual Iraque. A partir de 2600 a.C., essa cidade foi fundada e acabou prosperando muito graças aos mercadores que enriqueceram através do comércio na região. Com essa riqueza, Assur cresceu e se tornou o epicentro da futura Assíria. Segundo o livro bíblico de Gênesis, a cidade foi fundada por um homem chamado Assur, que era filho de Sem e neto de Noé após o dilúvio. Tudo indica que Assur fundou tanto essa como outras cidades assírias importantes. E anos depois, os assírios acabariam adorando a um deus que tinha esse mesmo nome, Assur, e é desse nome que se deriva o termo Assíria. Os assírios eram originalmente falantes e escritores do acadiano, mas depois eles adotaram o aramaico como uma língua mais comum e acessível. Essa mudança linguística mostra a adaptação e a evolução do povo assírio ao longo dos tempos. O aramaico era mais fácil de usar e por isso se tornou a língua predominante, facilitando a comunicação e a escrita dentro do império. Os historiadores costumam dividir a história do Império Assírio em três períodos principais: o Império Antigo, que foi de 2600 a 2025 a.C., o Império Médio, que foi de 1363 a 912 a.C., e o Império Tardio, também conhecido como Império Neo-Assírio, de 1911 a 612 a.C. Esses períodos testemunharam o auge e a queda da potência assíria, cada um trazendo suas próprias realizações e também desafios. Então, no auge do Império Antigo, especialmente durante o reinado do rei Erisum I, por volta de 1974 a 1934, algo muito especial aconteceu na cidade de Assur, que foi o livre comércio. Isso significava que, em vez de o governo controlar as trocas de mercadorias com outros lugares, foi a própria população que teve essa responsabilidade. Essa foi uma ideia muito inovadora naquela época. E por causa disso, Assur se tornou uma cidade muito importante para o comércio no norte da Mesopotâmia. E dessa forma ela conseguiu ganhar uma reputação por ser um lugar onde o comércio acontecia de uma forma dinâmica. Só que com o tempo, o comércio em Assur enfrentou alguns desafios. O aumento das guerras e conflitos entre estados vizinhos do Oriente Próximo afetou de forma negativa o comércio da cidade. E Assur muitas vezes era ameaçada por reinos estrangeiros maiores, e se viu em um período de instabilidade. Durante a dinastia de Puzur-Assur I, por volta de 1808 a.C., a Assíria enfrentou um declínio, com lutas de poder pelo controle da cidade. Nesse mesmo período havia muitas civilizações competindo pelo poder e também por influência. Entre elas estavam os Hurritas e os Hatitas, que eram importantes na região de Anatólia. Enquanto isso, ao norte da Mesopotâmia, a cidade de Assur estava um pouco esquecida, sem tanto destaque. Mas uma nova força estava surgindo na Babilônia, que eram os amorreus. Eles estavam se tornando cada vez mais poderosos ao longo do tempo, conquistando terras e recursos. O rei amorreu Sin-Muballit assumiu o trono e preparou o caminho para o seu filho, o famoso rei Hammurabi, que se tornou rei por volta de 1792. Hammurabi não apenas consolidou o controle dos amorreus sobre Babilônia, mas também expandiu seu território, conquistando as terras dos assírios. Enquanto a Babilônia ganhava destaque, a cidade de Assur e também a Assíria não ficavam paradas. O rei assírio Sanciandade I expulsou os amorreus das suas terras e estabeleceu as fronteiras da Assíria, reivindicando Assur como a capital do seu reino. Sob a sua liderança, a Assíria começou a se destacar como uma potência regional. As conquistas extensas de Sanciandade na região do norte da Mesopotâmia resultaram na formação do Reino da Alta Mesopotâmia. Só que esse reino, dependente da força e também do carisma de Sanciandade, não resistiu por muito tempo e entrou em colapso após a sua morte em cerca de 1776 a.C.
Após a morte de Hammurabi em 1750, o Império Babilônico passou por tempos difíceis. Foi um período de turbulência quando a Babilônia começou a declinar e a Assíria tentou retomar o controle da região ao redor de Assur. Os reis assírios dessa época enfrentaram muitos desafios, especialmente durante o reinado de Hadase, por volta de 1726 a 1691, e também os seus sucessores. Nessa época houve uma tentativa de trazer estabilidade por volta da região de Assur. Hadase foi muito importante nesse esforço, enfrentando ameaças de guerra civil e também revoltas. E os sucessores de Hadase acabaram seguindo as suas políticas mantendo a região sob controle, mas sem tentar expandi-la ainda mais. Em vez disso, eles focaram em fortalecer as suas fronteiras e garantir a estabilidade dentro do próprio império. Algum tempo depois começa o Império Médio, que abrangeu um período crucial desde a ascensão do rei Assurbanipal I, por volta de 1365, até a morte de Assurdan II em 912. Esse foi um momento de grande transformação e expansão para a Síria, marcando o seu estabelecimento como um verdadeiro império na região. No momento em que Assurbanipal começou a governar, a Assíria buscava independência da dominação do reino Mitanni dos Hurritas. A ascensão de Assurbanipal foi um marco crucial porque ele não só declarou a independência da Síria, mas também aspirou a se tornar um grande rei igual aos faraós egípcios e também os reis hititas. E essa ambição não era apenas territorial, era também ideológica e buscava expandir as fronteiras e incorporar territórios não civilizados. A sua guerra foi principalmente contra estados vizinhos ao sul da Assíria, e ele também se envolveu em diplomacia também com a Babilônia e o Egito. Durante o governo de Assurbanipal, a Assíria começou a se expandir e se tornou uma das grandes potências do Antigo Oriente Próximo. Os sucessores dele não tiveram tanto sucesso quanto ele em expandir e também fortalecer o poder assírio. Isso fez com que o novo reino se desenvolvesse de forma hesitante e também frágil. Por volta do ano 1265, durante o reinado de Salmaneser I, a Assíria atingiu seu auge e ele decidiu que não mais se curvaria à Babilônia. Salmaneser queria que a Assíria fosse a líder na Ásia Ocidental e sonhava com um grande império assírio. Ele conquistou terras bem distantes, lutando contra os hititas na Anatólia e também estabelecendo colônias na Capadócia. Quando ele conquistou Carquemis, um lugar muito importante para o comércio e também estratégico, isso acabou fortalecendo o controle da Assíria na região. O filho de Salmaneser, Tukulti-Ninurta I, continuou e ampliou o legado do seu pai. Ele foi um rei muito corajoso que invadiu a Babilônia e se proclamou rei da Suméria e da Acádia, um título que era muito prestigioso. Com isso, a Assíria se torna a líder incontestável na Mesopotâmia, governando a Babilônia com firmeza durante 7 anos. Mas a história nem sempre segue um caminho mais simples, e durante a revolta na Babilônia, Tukulti-Ninurta I foi morto por seu próprio filho, e isso acabou marcando o fim de um dos reinados mais poderosos da Síria, trazendo de volta a independência da Babilônia. Mas mesmo enfrentando essas reviravoltas, o Império Assírio acabou persistindo em sua busca por expansão. O rei Tiglat-Pileser I se destacou como sendo um dos grandes conquistadores assírios e levou o império a terras bem distantes. Ele conquistou lugares como a Armênia ao norte e a Capadócia ao oeste. Essas conquistas aumentaram ainda mais o poder e o território do Império Assírio. Após o reinado de Tiglat-Pileser I, o panorama da Assíria entrou em um novo capítulo com Assurbanipal II. Esse monarca, que reinou de 883 a 858, foi o primeiro grande rei durante o período do Império Neo-Assírio e expandiu as fronteiras do império para todos os lados e consolidou ainda mais o seu poder. Sob o seu comando, a Assíria floresceu não apenas em termos de território, mas também em riqueza e arte. Só que a história desse rei também é marcada por alguns atos cruéis e brutais que chocaram as pessoas da época. A história conta cenas de punições terríveis que eram aplicadas a rebeldes e prisioneiros capturados nas campanhas de Assurbanipal.
Os relevos esculpidos nas pedras que sobreviveram ao longo do tempo mostram cenas angustiantes de tortura e execuções que eram ordenadas por ele. Por volta do ano 745, o rei Tiglat-Pileser III começa a governar e passa a marcar uma nova era para a Síria. Durante o seu tempo no poder, o império tomou uma forma totalmente nova. O que diferenciou ele dos seus predecessores foi a sua busca pela centralização do poder. Pela primeira vez na história, a Síria introduziu a ideia de um governo centralizado e também burocrático. As terras conquistadas foram organizadas em províncias, cada uma com a sua própria burocracia e também responsável por pagar tributos e fornecer soldados para o exército. Falando em exército, as forças assírias sob o governo de Tiglat-Pileser III acabaram se tornando uma verdadeira máquina de combate. Ele não era apenas mais um exército temporário para as campanhas específicas, e a partir daquele momento ela se tornou uma força permanente, pronta para avançar a qualquer momento. Uma das primeiras medidas desse rei foi garantir o controle das principais rotas comerciais em direção ao Mediterrâneo. Isso incluiu dominar os portos marítimos fenícios, que era uma jogada estratégica que deu à Síria uma influência bem significativa no comércio da região. Mas ele não parou por aí. Em 729 a.C., o ápice da ambição de Tiglat-Pileser III foi alcançado quando ele foi coroado como soberano da Ásia na majestosa cidade de Babilônia. Esse foi um momento marcante não só para a Síria, mas também para toda a região. A Babilônia, que era um dos centros culturais e políticos mais antigos do mundo, agora estava novamente sob o controle assírio. Só que essa expansão do Império Neo-Assírio veio com um custo humano muito alto. Durante as campanhas para conquistar Israel, por exemplo, Tiglat-Pileser iniciou a primeira onda de deportações em massa dos israelitas. Essa prática, que se tornaria infelizmente comum sob os reis assírios depois dele, foi uma tentativa de desestabilizar a resistência das populações que eram conquistadas. Após um breve reinado do filho de Tiglat-Pileser III, chamado Salmanaser V, o rei Sargão II subiu ao trono da Assíria e conquistou Carquemis e anexou Ecbatana. Isso fortaleceu o controle assírio sobre essas regiões. O filho de Sargão II, chamado Senaqueribe, procurou emular o poder do seu pai, mas ele acabou entrando para a história de uma forma diferente. Isso porque Senaqueribe destruiu a antiga cidade de Babilônia, e isso trouxe uma era de terror e destruição sobre o seu reino. Alguns anos depois, no ano 631, com a morte do rei Assurbanipal, que foi considerado o último grande rei assírio, o Império Assírio começou a se desmoronar devido às invasões e pressões externas. Os citas e cimérios, que eram povos nômades do leste e do norte, avançaram sobre as terras assírias e isso desencadeou uma série de eventos que levariam à queda de Nínive, a capital assíria, no ano 612. E o povo não conseguiu fugir para as últimas fortalezas assírias a oeste e acabou sendo massacrado ou levado como prisioneiros. Os arqueólogos, ao explorarem esse sítio, descobriram muitos esqueletos que não foram enterrados e isso acabou se tornando um testemunho desse terrível evento. Com a queda de Nínive, o Império Assírio chegou ao fim, com os medos e os babilônios dividindo entre si as províncias antes pertencentes aos assírios. Após a conquista, a região da Assíria passou por uma série de mudanças de controle ao longo dos séculos, sendo dominada pelos medos, babilônios, partas, romanos e, por fim, pelo Império Sassânida de 224 a 651 d.C. Então, se você gostou de conhecer mais sobre a história desse que foi um dos grandes impérios da história antiga, não esqueça, deixe o seu like nesse vídeo e se inscreva no nosso canal. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.